Leitura de livro de Gênesis, capítulo de número 30. E aqui só uma explanação do exato momento que nós estamos. Jacó, no capítulo 29, ele havia se casado com Lia e Raquel. E aí nós vamos lembrar que Jacó foi enganado por Labão, porque Jacó amava muito Raquel. E Labão falou com ele que se ele trabalhasse para ele durante 7 anos, que daria a filha dele em casamento. Só que quando se passou 7 anos e Jacó foi se casar com Raquel, Labão falou que ele deveria se casar com Lia, pois era costume casar a filha mais velha primeiro. Então ele se casou com Lia, teve que trabalhar mais 7 anos, e aí sim ele se casou com Raquel. E quando a gente dá sequência na leitura, a gente vê que lá no versículo de número 31, em Gênesis 29, a gente vê que Deus, ele olha e vê que Lia não era amada. Então permitiu que ela tivesse filhos. E nós falamos que Lia não tinha culpa pelo que o pai tinha feito, pela enganação que ele teve com Jacó. E também não tinha culpa por não ser amada pelo seu marido. Então Deus cuida das pessoas que são desprezadas também. Ele vê aqueles que são desprezados. E a gente vê que Lia engravidou, deu à luz a vários filhos, e que Raquel, por outro lado, ela era estéril. Ela não conseguia ter filho. Então a gente finaliza a leitura de Gênesis 29 dessa maneira. E agora a gente continua a leitura de Gênesis, capítulo de número 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso eu sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Raquel então disse: tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz a filhos em meu lugar, e por meio dela também terei minha família. E aqui a gente faz uma pausa para poder explanar sobre isso, porque quantas vezes nós tentamos encurtar o caminho? Quantas vezes a gente tenta pegar um atalho para poder alcançar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente tanto quer? Eu sei o quanto é difícil esperar no Senhor, eu sei o quanto é difícil descansar no Senhor de verdade e obedecer, mesmo quando tudo acontece de forma diferente daquilo que a gente quer e daquilo que a gente sonha. Mas é difícil também a gente desobedecer a Ele e caminhar num caminho errado que não é pra gente, né? A gente vê isso acontecer lá no passado com Abraão e Sara. A gente vê acontecer logo em seguida também com Isaac e a sua mulher. E agora a gente vê acontecer com Jacó e com Raquel. E obedecer quando tudo acontece conforme a gente sonha é muito fácil. Agora, difícil é obedecer quando tudo dá errado e quando não acontece conforme aquilo que a gente espera. Mas desse fruto da espera, da entrega, é onde tem o processo de construção para a gente mesmo se tornar aquela pessoa que vai viver aquela promessa. Deixa eu ser mais clara. Talvez Deus ainda não te deu a liberdade financeira que você quer porque você não está preparado para aquilo, e aquilo pode te fazer perder a presença de Deus. Às vezes Deus ainda não te deu filhos porque Ele está trabalhando em você, em situações, cenários e coisas que precisam ser trabalhadas para que aquele filho não seja causa de uma destruição em alguma outra área da sua vida. Às vezes Deus ainda não te deu um casamento porque você precisa passar por um processo de aperfeiçoamento para se tornar a pessoa com que alguém vá se casar e que venha trazer felicidade para o seu matrimônio. E que talvez se você se casasse com a pessoa errada, no momento errado, e sem se aperfeiçoar naquilo que precisa se aperfeiçoar, seria sua destruição, você seria infeliz. Então, isso em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa passar por um processo de construção antes de viver aquilo que Deus tem para nós. E quando a gente trilha o atalho, um caminho mais curto, a gente encurta esse caminho, a gente não está passando pelo processo de aperfeiçoamento no Senhor. Se você hoje está esperando no Senhor alguma resposta, alguma área da sua vida acontecer, viva o processo de aperfeiçoamento. E enquanto você espera, o que você faz? Você cria intimidade com Deus e pede Ele para te mostrar: Pai, o que eu preciso de aperfeiçoar em mim para que eu me torne a pessoa que o Senhor quer que eu me torne, para poder viver essa situação da minha vida.
Então vai se construindo no Senhor, se dedique na presença dele, se dedique a entender as escrituras, a entender o que está escrito aqui na palavra e no seu testamento também. Então não trilhe o atalho, não encurte o caminho, passe pelo processo e nesse período de processo e de espera, se torne a pessoa íntima de Deus, que entende, que ouve a voz dele, que entende o testamento dele. Versículo 4. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça, ouviu meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naftali, pois disse: tive uma luta intensa com minha mãe e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: como sou fortunada. Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Aser, pois disse: como sou alegre. Agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo, Rúben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e trouxe para Lia, sua mãe. E a mandrágoras é uma planta que tinha algumas flores por cima, mas sua raiz ela parece como o corpo de uma mulher. Ela era associada à fertilidade, a ser afrodisíaca. Então, as mulheres de antigamente utilizavam como chá para poder despertar a fertilidade nesse sentido afrodisíaco também. Raquel suplicou por Lia: por favor, dê-me alguma das mandrágoras que seu filho encontrou. Lia, porém, respondeu: não basta você ter roubado meu marido? Agora também quer roubar as mandrágoras do meu filho? E aqui um coração amargurado. Lia, ela já tinha dado inúmeros filhos a Jacó e ela via que sua irmã sofria por não poder ter filhos. E aí, diante disso, ao invés dela dar de bom grado e ela ser auxiliadora, ela se torna uma afrontadora, uma inimiga mesmo da sua irmã. E nós, mulheres, precisamos tomar muito cuidado para que a gente não deixe a disputa, a competição, tomar conta do nosso coração com outras mulheres. As mulheres, elas têm uma divisão muito grande interna, a grande maioria, e a gente precisa também celebrar com outras mulheres, cuidar de outras mulheres e tirar esse grau de competição que é natural das mulheres, tá? E quando eu falo natural, não via olhos espirituais, porque Deus nos fez para ser auxiliadoras e auxiliadoras dos nossos maridos, auxiliadoras daqueles que estão conosco, para que a gente cuide daqueles que estão conosco, mas naturais em comum é o que mais acontece no nosso dia a dia. Então a gente precisa de enxergar via olhos espirituais a necessidade daquelas que estão aos nossos lados também. E deixar a competição de lado para que a gente consiga auxiliar as outras mulheres a alcançar também os sonhos e os objetivos que elas têm. Raquel então propôs: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você essa noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: essa noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó o quinto filho. Chamou de Isacar, pois disse: Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó um sexto filho. Chamou de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois Lia deu à luz a uma filha e chamou de Diná. E aqui a gente vê que o coração de Lia, ele era um coração corrompido, ele era um coração dolorido, é um coração de quem vive à margem. E por ela viver à margem, ela tentava se compensar e compensar aquela dor com alguma entrega. Quantas vezes a gente também, e talvez não no momento atual, mas no nosso passado, a gente passou por alguma forma de desprezo. Você foi humilhada ou desprezada, isso conscientemente ou inconscientemente, às vezes até por pessoas próximas de você. Um pai que não te deu amor, um pai que não te deu atenção, uma mãe que talvez não foi tão presente, que não deu o amor que você esperava.
Porque a gente tem duas formas, né? Tem aquilo que acontece conosco e a forma como a gente interpreta os fatos. E talvez não é nem que a sua mãe não te deu amor, o seu pai não te deu, mas aquela era a maneira que eles conseguiam dar amor também a você. E você, quando criança, interpretou aquilo como talvez um abandono, uma falta de amor. E aí, por conta disso, você tem trazido para sua vida adulta várias questões de uma pessoa que se sente à margem, se sente desprezada, que tem baixa autoestima. E aí, algumas atitudes que você tem hoje são compensatórias pelaquilo que você viveu na sua infância. Gente, a gente tá aqui também nessa terra para a gente poder evoluir como pessoa, espiritualmente, emocionalmente. E nós precisamos buscar os mecanismos para isso. Então hoje, o que Deus tem nos falado é que se, assim como Lia, em algum momento você se sentiu desprezada, abandonada ou não amada, Deus pode curar aquilo que está no seu coração. Então, assim que a gente finalizar o devocional, coloque a mão sobre o coração e ore a Deus. Deus, eu te entrego essa situação, eu te entrego o que aconteceu, eu te entrego esse sentimento. Às vezes é um sentimento que você tem de rejeição e que só você sabe dentro do seu coração. E você vai orar a Ele, a gente vai orar aqui junto para que Deus possa curar. E Ele é um Pai que cura, Ele é um Pai que cura. Uma vez que você clame a Ele, porque Ele não irá te curar? Ele quer filhos curados. Então a gente vai orar sobre isso no final também. Continuando, a gente parou no versículo de número 21, versículo de número 22. Então, Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. E aqui, a gente tem que pegar o sentido dessa frase, porque não foi a mandrágora que trouxe fertilidade para ela. Foi Deus que se lembrou dela e respondeu às suas orações. Não é respondeu aquela oração, a última oração. Não foi durante uma oração que Raquel engravidou. Deus lembrou de Raquel e em resposta às suas orações. Aqui está o poder da gente orar, ser pessoas que oram, pessoas que dobram o joelho mesmo quando não tem nada acontecendo. Muitas das nossas orações, elas já estão prontas no mundo espiritual e Deus vai mandar pra gente aquilo que a gente tem orado e aquilo que a gente tem pedido no momento certo, no momento que a gente estiver pronta para aquilo. Então a gente precisa ser pessoas que dobram o joelho e que ora, mulheres que ora, homem que ora, para que a gente possa, assim, no momento certo, Deus lembrar da gente e propor aquilo que a gente tanto tem no nosso coração. Então, que seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que coloca tudo aquilo que você quer nas mãos de Deus, que confia. A gente perde tanto tempo nas redes sociais. Eu escutei uma frase esses dias que falava assim, não que a gente tenha... A internet veio, as redes sociais vieram para provar que não é que a gente tinha pouco tempo para orar. É porque a gente não priorizava o nosso tempo de oração com Deus. Não é que a gente não tinha tempo para orar, né? A gente vê aí, através das redes sociais, pessoas que passam 1, 2, 3, 4 horas, 8 horas em redes sociais, mas que não passa 30 minutos dobrando os seus joelhos para poder orar a Deus, conversar com Deus. Deus responde às nossas orações. Então nós precisamos orar de fato e entregar a Ele aquilo que a gente tanto quer. Versículo 23. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou ela, e o chamou de José, pois disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. E aqui não foi no tempo de Raquel, não foi por todas as tentativas que ela teve, não foi porque ela comprou as mandrágoras de Lia, foi porque Deus respondeu as orações e permitiu então a sua fertilidade. Versículo 25. Aqui a gente dá uma pausa na história de Raquel e de Lia e sobre o milagre que Deus fez na vida de Raquel. E a gente entra numa segunda parte que são sobre as riquezas de Jacó. Então, versículo 25. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar as minhas mulheres e meus filhos, pelos quais os servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu, se mereço seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será o seu salário, e qualquer que seja o seu valor, eu pagarei. Aqui tem um ponto importante, a gente vai lembrar que Jacó saiu da sua terra natal porque ele enganou seu pai e seu irmão.
enganando seu pai e seu irmão quis matá-lo. Então ele precisou fugir dali, ele saiu fugido da casa que estava. E aqui tinha passado o tempo suficiente para que aquele ódio do seu irmão diminuísse. Muita coisa já havia mudado. Só trabalhando por Raquel e por Lia, ele ficou mais de 14 anos. Então aqui já tinha passado bastante tempo a respeito do que ele tinha vivido. Diante disso, ele queria voltar para sua terra natal, porque ele sabia que ele não estava vivendo a promessa completa de Deus para sua vida. E mesmo estando confortável ali, ele sabia que precisava de deixar algumas coisas para trás. Então, algumas vezes na nossa vida, a gente precisa de entrar em algumas zonas de expulsão, onde que Deus quer que a gente viva algumas promessas e que a situação que a gente está e o ambiente que a gente está, por mais confortável que seja, impede que a gente se movimente e entre em movimento para poder alcançar as promessas dele. Versículo 29. Jacó respondeu: o Senhor sabe como trabalhei arduamente a serviço e como seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar da minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que eu direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se o Senhor encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que eu roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão. Será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou de todo o rebanho, todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com mancha branca, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sobre os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim, Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Ou seja, uma vez que Labão fez dessa forma, os animais eles não poderiam cruzar entre eles e dar filhotes malhados. Então, o combinado foi: Jacó pediu a Labão que todos os animais que nascessem ali malhados ou salpicados, que seriam deles. E aí, assim como Jacó enganou seu irmão, Labão enganou Jacó. Porque como ele tirou os animais que eram de cor, salpicados, malhados e de cor, não teria como na cruzagem nascer animais listados ou malhados. Seriam só animais brancos. Mas a gente vê aqui pra frente como que Jacó resolveu essa situação a partir do versículo 37. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu tiras das lascas, formando listas brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois ali eles se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados e com listas brancas, davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes entravam no cio, Jacó colocava os galhos descascados no bebedouro em frente delas, para que elas se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão, e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. E aqui a gente finaliza Gênesis capítulo de número 30. Vamos orar para a gente poder finalizar o devocional de hoje. E para a gente poder ir para a oração, eu quero te pedir, se essa mensagem fez sentido para você, para que você curta esse vídeo e para que você escreva aqui no comentário a palavra Gênesis, porque aí o YouTube entende que esse vídeo faz sentido e entrega para mais pessoas. Há tantos vídeos de morte, destruição, guerra sendo compartilhado. Quando a gente ajuda a palavra de Deus, a gente promove a palavra de Deus para outras pessoas,
A gente está ajudando a palavra a ser disseminada também. A gente também está ajudando a ser pregador da palavra. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, ou curtir, ou escrever Gênesis no comentário, você vai estar ajudando a palavra de Deus a alcançar mais e mais vidas. Vamos orar para poder finalizar o nosso devocional de hoje. Pai, muito obrigada pela leitura de Gênesis, capítulo de número 30. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos dado entendimento sobre a sua palavra. Que o Senhor venha sobre a mente de cada pessoa que está escutando esse devocional hoje, para que o Senhor possa trazer renovação da mente, renovação de ideias antigas, renovação de crenças que foram formadas. Venha sobre cada um, Pai, desbloqueando crenças, para que possa entender a Tua palavra, o Teu testamento e aquilo que o Senhor tem falado. Obrigada também porque o Senhor tem nos ensinado aquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor nos falou hoje que a gente precisa seguir o caminho que o Senhor tem para nós, para que a gente não pegue atalho, para que a gente não encurte o caminho. Então, Tua palavra também tem sido diretiva para a nossa vida, para tomadas de decisão e para aquilo que o Senhor quer para nós. A gente precisa descansar de verdade, obedecer ao Senhor quando tudo não acontece conforme aquilo que nós sonhamos. Que a gente tenha o discernimento para poder esperar o seu tempo e esperar no Senhor. Obrigada também, Pai, porque o Senhor nos mostra que as nossas orações, elas são respondidas pelo Senhor no tempo certo, da maneira correta, mas que para isso a gente precisa orar, ser pessoa de oração, pessoa que dobra o joelho, pessoa que vai pro secreto e coloca ali a boca no pó, no chão, para poder orar pelo Senhor e aquilo que o Senhor tem para nossa vida. Então eu te peço, Pai, nos dê força, nos dê discernimento sobre o que orar, sobre o que pedir, para que o nosso caminho esteja alinhado com o Senhor, não seja pelos desejos do nosso coração, mas seja por aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê discernimento na oração também. Pai, eu quero pedir em especial hoje para que o Senhor vá ao coração de tantas pessoas que estão escutando essa mensagem e que, assim como Lia, elas foram rejeitadas em algum momento de sua vida e elas carregam esse processo de rejeição ao longo dos dias, e isso faz com que elas tomem decisões erradas, deitar com vários homens, gastar dinheiro desnecessariamente só para provar que pode, só para provar que consegue, só para provar que é alguém. Às vezes essas pessoas, assim, por ter sido rejeitadas, elas criaram uma barreira de proteção na vida delas, e toda pessoa que se aproxima, que chega perto, ou as pessoas que estão em volta, ou elas rejeitam, ou elas tratam com grosseria, com agressividade, para que essas pessoas não venham a ferir ela novamente. Então eu te peço que no dia de hoje, Pai, que o Senhor tire toda a escama espiritual que está nos nossos olhos, para que a gente possa ver os nossos comportamentos que não estão de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós e que são frutos da rejeição, frutos do abandono, e que o Senhor renove, Pai, a nossa mente, o nosso coração. Vem, Espírito Santo, eu te peço no dia de hoje, venha como um renovo, um sopro, um renovo, reconfigurando a nossa mente, tirando todo o abandono, que a gente pode ter sido abandonado ou rejeitado aqui pelas pessoas da terra, pelos nossos pais terrenos, pelas pessoas que nos cuidaram ou por pessoas próximas a nós, mas a gente nunca será rejeitada pelo Senhor. Porque o Senhor é nosso Pai. Pode o nosso pai nos abandonar, pode a nossa mãe nos abandonar, pode eles nos rejeitar, mas o Senhor é o nosso Pai e o Senhor nunca nos rejeitará, o Senhor nunca nos abandonará. Por isso, por mais que as pessoas aqui nos firam, a gente tem ao Senhor e a gente pode contar contigo para tudo e para aquilo que a gente tanto sonha e para os nossos desejos também do nosso coração. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.